Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 1º de novembro, irmãos. Acabou-se o ano. Novembro, né? 1º de novembro. Mas, graças a Deus, o Senhor até aqui tem nos ajudado, tem nos fortalecido. E não se esqueça, Deus tem te ajudado também, hein? Não vai lembrar só das dificuldades ao longo desse ano, mas lembre-se das vitórias, dos livramentos, das bênçãos também que o Senhor derramou pela sua vida. Amém? Hoje nós vamos continuar o propósito da leitura no livro de Esther, capítulo 9, penúltimo capítulo, meus irmãos. Pois é, penúltimo capítulo, né? Então, vamos ler. O primeiro título diz: os judeus matam os seus inimigos. E, no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhe, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada e com matança e com destruição. E fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E, na fortaleza de Suzã, mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arissai, e a Aridai, e a Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus, foram mortos. Porém, ao despojo não estenderam a mão. No mesmo dia, veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Esther: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então, disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã que façam conforme o mandado de hoje, e enforque os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém, ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida e tiveram repouso dos seus inimigos. E mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém, ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. Também aos judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria.
E também os judeus das aldeias que se habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de folguedo e de mandarem presentes uns aos outros. Segundo título desse capítulo 9, a festa de Purim. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito, porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte para os assolar e destruir. Mas, vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre sua cabeça. Pelo que o enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos. E que destes dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Esté, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esté lhes tinham estabelecido, e como eles mesmo já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esté estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro. Olha, é um capítulo de festa, uma ordenança de festa. Mas não podemos deixar de falar que o começo desse capítulo, né, é sobre uma guerra, né? Porque como o rei Assuero, né, tinha pedido para Mardoqueu e Esté escreverem um edito, né? Um edito quanto a tudo, né? Tudo quanto eles achavam melhor fazer, porque basicamente não teria como se revogar aquele edito que a Amã tinha pedido para escrever, né? Porque estava selado com o anel do rei. Então o rei concedeu que Esté e Mardoqueu escrevesse outro, e nesse outro estava liberado que os judeus se defendessem. E foi isso que aconteceu. Os judeus se defenderam com espada, né? Então, todas as províncias, todas as aldeias, as cidades, né, do reino do rei Assuero, né? Todos eles se defenderam e, infelizmente, teve muita matança, né? Porque ainda tinham aqueles que realmente queriam ferir os judeus, né? Estavam concordando com Amã,
Mas o Senhor deu vitória ao seu povo, o Senhor livrou o seu povo. E acredito que, né, muitos daqueles, né, a palavra do Senhor vai dizer que muitos que viam o que estava acontecendo na vida de Mardoqueu se tornaram judeus. E eu e você, nós podemos entender que nessa expressão se tornaram judeus, né, nós entendemos que aceitaram a palavra do Senhor. Não vou falar aceitaram Jesus, porque ainda Jesus não tinha vindo, mas aceitaram a palavra de Deus. Aceitaram os mandamentos do Senhor. Então, olha, muitas das vezes o que acontece na minha e na sua vida, e quando nós temos uma postura igual a de Mardoqueu, o Senhor ele faz com que, né, outras pessoas vejam e sigam, queiram saber do tipo, por que que ela está quieta, por que que ele está quieto enquanto está passando isso. Não, porque é o Senhor que peleja. E através ali, da nossa postura, outras pessoas vão ficando curiosas e aquela curiosidade serve para que elas venham para o reino do Senhor. Que elas tenham uma curiosidade para saber sobre o reino do Senhor e tornam-se irmãos, né? Nossos irmãos em Cristo. E é interessante porque aí, né, a palavra do Senhor vai dizer que em todos os lugares teve guerra, teve matança, e os filhos de Amã, os 10 filhos de Amã, foram pegos também. Foram pegos também. E o rei perguntou à rainha Esté, tá bom, o que você quer que a gente faça com eles? E Esté falou, então, enforca, na mesma forca, enforca eles também. E então, nós podemos entender que pode ser que não tenha tido mais nenhuma geração da família de Amã. Não foi só exterminado Amã, mas a sua geração também, né? Mas os judeus foram vitoriosos nessa batalha, nessa guerra, e vem aí a festa de Purim. Uma festa para celebrar, se alegrar. E eu acho interessante, né, que era uma festa de banquete e de alegria, e de mandarem presentes uns para os outros e dádivas aos pobres. Um pouco parecido com o nosso Natal, né? Mas aqui era para não esquecer de que o Senhor tinha dado vitória ao seu povo. Então, que possamos usar as festas, né? Para não nos esquecermos que o Senhor tem nos dado vitória. Amém? Vamos fazer um minuto de oração? Senhor Deus e Pai, soberano sobre terra e céus, muito obrigada, Senhor, por mais essa tarde em Tua presença, por mais essa tarde na leitura da Tua palavra, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos fortalecer cada dia mais, Senhor, para Te louvar, para exaltar o Teu santo nome, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas famílias, Pai. Oh, Deus querido, Deus amado, fortaleça, Senhor, este irmão, esta irmã que está nesse propósito também, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar o seu lar e toda a sua família, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe cada um, como meu Pai costuma terminar, né? Praga nenhuma chegará à sua tenda, e se chegar, há um Deus para te livrar. Deus abençoe seu lar e toda a sua família. Fiquem com Deus.